Olá, voltamos. Para quem está chegando agora, hoje a gente está conversando com o pessoal do Instituto de Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. E agora a gente vai conversar com o matemático da equipe, com Danilo. Olá, Silvana, bom dia. Bom dia. Danilo, tem graduação em matemática, fez mestrado em matemática também, está fazendo doutorado agora em matemática na UFPE. Ele tem experiência com a área topológica, né, com a área de topologia e métodos de previsibilidade, e ele vai contar para a gente aqui um pouco dessa nova metodologia de fazer previsões. Isso, Danilo, exatamente. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma formação, sou bacharel em matemática, meu doutorado em matemática com viés epidêmico, né? Eu decidi trabalhar com análise de dados e me veio a chance de trabalhar com epidemias desde 2017, quando eu tentava tratar os dados epidêmicos da dengue aqui em Recife. E me surgiu essa oportunidade no IRB, que eles já vinham sondando o nosso trabalho na área de epidemias, e fui receber essa chamada emergencial para o Covid. Foi quando eu comecei a pôr em prática tudo aquilo que eu havia aprendido até então, para depois disponibilizar isso no IRB, juntamente com toda uma equipe que a gente dispõe de físicos, de outros matemáticos, de estatísticos que já foram apresentados anteriormente, né? E acho que já posso dar início aqui à minha apresentação. Todos já conseguem enxergar aqui os slides. Silvana? Está abrindo aí os slides, é porque tem um delayzinho entre o tempo da transmissão. Tá, okay. Então, quando vocês virem aí, começarem a ver, vocês me avisam, porque eu estou sem a tela eu estou sem duas telas, né? Abriu. Não, você pode apresentar normal. Tá ok, então. Certo. A minha abordagem é sobre curvatura de Hit em pandemias e epidemias em geral. Com isso, a gente faz não somente as análises matemáticas sobre as epidemias, como também as projeções respectivas. A nossa motivação sempre foi trabalhar com modelos epidêmicos, né, sendo eles determinísticos ou não. Muitos deles já foram citados por Edneide, por exemplo. Né, um modelo CIR é um modelo bem conhecido, suscetível infectado e recuperado. Tem outros modelos também que são bem levantados estatisticamente pela literatura. O modelo SI, né, você só tem suscetível infectado. SS, quando você tem uma dinâmica em que o seu paciente ele pode voltar a ser suscetível novamente a uma epidemia. O modelo C, né, onde você tem a possibilidade de você ser exposto apenas à doença, que também tem sido utilizado na modelagem por Covid, por vários outros pesquisadores, e etc. E também tem como foco fazer o comparativo desses modelos com a orientação por dados de epidemia, ou seja, você tem a coleta de dados, seja elas por novos casos ou por casos acumulados, né, advindos aí da Organização Mundial de Saúde, ou da Prefeitura de Recife, ou do Estado. E a gente faz um encontro desses dois padrões para que a gente tanto consiga um bom ajustamento dos dados com a nossa dinâmica de epidemias e também para tentar fazer previsões a partir desses modelos. E nossa prioridade agora, claramente, foi o Covid-19. E a área em que a gente mais utiliza para fazer isso é a análise a topologia de dados, né? Análise topológica de dados, com a abreviação TDA, né, em inglês. E ela é utilizada para sumarizar e resumir as melhores informações que você tem de coleção de dados da melhor maneira possível, desde que você consiga sumarizar sem ter perda significativa das informações importantes que você tem nos dados, né? Às vezes você tem uma coleção de dados que é gigantesca, você não sabe como lidar com aqueles dados, tem aqueles dados embutidos que não têm aquela relevância para o seu trabalho e você quer fazer uma filtragem daqueles dados para que eles se adequem àquilo que você precisa. E já vem sendo utilizada na última década para a análise desses dados e o tratamento, a característica de Euler e os números de Bethe, que são abordagens topológicas. Para abordagens geométricas, que de certa forma não deixam de ser topológicas, tem as curvaturas de Oliver-Hitt e Forman-Hitt. O nosso trabalho, especificamente, foi baseado na curvatura de Forman-Hitt e outros trabalhos bem conhecidos na literatura, na aplicação
da ciência em geral, também utilizou o Oliver Heath para o tratamento de dados que advêm de mercado financeiro, por exemplo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a curvatura de Oliver Heath em duas escalas de tempo, uma escala em 22 dias, num intervalo de 22 dias, e em um intervalo de 132 dias, para ver o que acontecia com a curvatura à medida que você passava por momentos de clashes econômicos. Então, numa escala de 22 dias, você vê aqui que ela foi capaz de capturar o mesmo período em que teve a crise na Rússia, o período de variação também de crise dos Estados Unidos pelo ataque de 11 de setembro, o downturn em 2012, 2003, enfim, dentre tantos outros clashes que ocorreram na economia do SB500 à medida que o tempo passa, em décadas. E à medida que você muda essa escala de tempo, ou seja, sua escala de tempo ela fica mais densa, você consegue observar aqueles clashes que foram mais relevantes, realmente, comparado com o ruído, né? Porque você vê aqui que alguns a curvatura ela sinalizou bem em alguns resultados, mas em outros ela simplesmente acabou sendo disfarçada por ruído pelo intervalo de tempo que você escolheu. Tudo isso vai depender também da densidade de dados que você trabalha. Quando você tem uma quantidade de dados que é significativa, então você pode dar uma margem de intervalo de tempo maior sobre cada uma das médias móveis para que você possa ter um resultado mais apurado. E foi basicamente essa mesma ideia que a gente pensou. Poxa, isso já foi utilizado na abordagem para o mercado financeiro, foi utilizado também em alguns estudos para a caracterização de cânceres cerebrais, porque ninguém nunca utilizou isso ainda para epidemias. Então a gente teve esse insight, vem estudando ele desde 2017, e a gente resolveu trazer isso à comunidade científica na aplicação para epidemias. Então, para que seja realizado, vou dar aqui uma introdução breve do que é um grafo, né, porque a curvatura de Heath, originalmente, ela advém do contínuo, né, ela trabalha com superfícies contínuas, e ela foi discretizada com várias abordagens para o que a gente vê no tratamento de dados, né? E essa discretização ocorre em grafos. Então, a primeira pergunta a se fazer é o que é um grafo, né? Como é que ela vai agir sobre um grafo? Então, formalmente, né, a menos formalismo matemático, você tem um conjunto de pontos, né, naturais, um conjunto que vai de 1 até n, onde n é um número natural, que vai definir o seu conjunto de vértices. E cada par desses pontos que você tem nesse conjunto de vértices, você define como as arestas. Então, você define esse par VEE, GVE, no caso, o par que vai definir o seu grafo simples. Então, como exemplo, a gente tem aqui esse desenho aqui, onde você tem colorido aqui as arestas, né? Arestas em verde, arestas em preto, aresta azul, verde, vermelha, e o x e y aqui são os vértices, né? O vértice x e o vértice y, em que ele define a descrição daquela aresta. Então, deixa eu botar novamente aqui a definição. Esse parzinho XY, como está descrito aqui, é justamente a descrição a nível de conjuntos dessa aresta que vai do vértice X ao vértice Y. E assim é definido para cada um dos vértices que você nomear dentro do seu gráfico. A outra parte a ser definida é o que é um complexo, né? Um CW complexo dentro do gráfico. Para isso, a gente depende das células que constroem esse gráfico, ou seja, aquela agregação entre arestas e vértices vão construir estruturas, né? Vão formar triângulos, vão formar tetraedros, vão formar estruturas que não têm realmente essa designação geométrica própria. E para a gente conseguir distinguir essas formulações, nos chamamos de células, e elas vão ter caracterizações especiais. Por exemplo, você chama uma P-célula em estruturas que são equivalentes por exemplo, a quem já estudou cálculo, né? São equivalentes a bolas abertas, né? A intervalos abertos de dimensão P. No caso, por exemplo, se você ver aqui o nosso grafo, os vértices são as zero células, porque elas têm dimensão zero, né? Um único ponto, se você pensar no contínuo. E a aresta XY, onde tem essa linha azul aqui, é simplesmente um intervalo que você pode ver no plano real, que vai de X a Y, né? Uma curva, e ela tem dimensão 1, então ela seria uma 1 célula. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se você pega para quem lida com computação, você pode definir em termos dos cliques, né? Os cliques de tamanho 1, tamanho 0, tamanho 2, assim por diante, de acordo com a estruturação que ele constrói.
E um modo simples de ser explicado o que é um CW complexo no grafo é simplesmente você ver como é que funciona o acoplamento, a coleção das estruturas de P-células dentro do grafo. Então, por exemplo, aqui, bem explicado, você tem uma zelocélula, como eu havia dito antes, como sendo um único vértice. Uma uncélula, ela vai ser uma aresta, uma duas células, um triângulo, porque você consegue emergir isso em um plano em R2. Uma três células vai ser um tetraedro, porque você consegue fazer essa estruturação em R3. E assim sucessivamente, né? Para estruturas de dimensões superiores, a gente não consegue visualizar propriamente em um plano, né? Em um desenho. E aqui você tem um exemplo de um grafo em que foi destacado dele o esqueleto do CW complexo dele. Né? Então você tem aqui 15 vértices, então no caso você tem 15 zero células. Você tem 16 células, ou seja, você tem 16 arestas. Se você contar, tem 5 triângulos aqui, ou seja, os 4 triângulos que estão contidos nesse tetraedro, mais o triângulo que está exterior a ele, então 5 triângulos. E você só tem uma única três células, que é esse tetraedro. Então, esse aqui, por exemplo, vai ser o CW complexo do grafo, quando você faz a distinção. E você define o que são células vizinhas a partir de uma certa estruturação. Você tem que, dada uma célula, duas células alfa e alfa 2, você tem que elas serão consideradas vizinhas quando existir ou uma célula de tamanho maior que contém as duas ao mesmo tempo, ou seja, elas são compartilhadas pela mesma P+1 célula, ou se elas compartilham uma P-1 célula em comum. E elas são ditas paralelas quando apenas uma das condições é satisfeita, mas não as duas ao mesmo tempo. Então, se a gente simplificar isso para P igual a 1, se a gente voltar aqui, a gente tem que, por exemplo, as vizinhas dessa célula aqui seriam, por exemplo, uma vizinha nesse tetraedro seria essa aresta. Se você tomar essa aresta como referência, seriam todas as outras arestas que estão adjacentes por vértice dela. E as que são paralelas seriam somente aquelas que não estão sendo compartilhadas pelo mesmo triângulo. Certo? A gente define a forma HIT de forma combinatória estrutural como sendo a quantidade de P+1 células que contém aquela célula de dimensão P, mais as P-1 células que estão contidas nela, menos as células que são paralelas. Isso se resume para uma aresta, né, quando P é igual a 1, é simplesmente você está contando a quantidade de triângulos que contém aquela célula, mais 2, porque a quantidade de vértices dentro de uma aresta sempre são 2, né? Uma aresta sempre vai conter 2 vértices, e subtrair desse resultado a quantidade de vizinhos paralelos. Então, no exemplo aqui, você tem aqui a aresta XY, que a gente designou por E, e as arestas que são transversas são designadas por essa linha tracejada, e as que são paralelas são essas linhas pontilhadas. Então, se você for calcular a forma HIT dessa aresta, por exemplo, então você vai ser 1, que é, no caso, a quantidade de triângulos em que ela está contida, mais 2, que no caso são a quantidade de vértices que contém, né, que estão contidos na aresta, menos a quantidade de arestas paralelas. Então você tem 1, 2, 3, 4 arestas, e o resultado final vai dar menos 1. Você repete essa mesma sistemática para todas as arestas do grafo, e você vai ter a forma HIT do seu grafo. Para que você evite variações no resultado, dependendo de onde essas arestas estejam entre extremidades ou não, a gente calcula a média do valor obtido no grafo, e ela é tida como sendo a forma HIT do seu grafo, da sua estruturação celular. Para que a gente consiga herdar a estruturação de dados e fazer o tratamento de dados utilizando a forma HIT, a gente tem que construir essas arestas. Como é que é feita essa construção? A gente parte de um tratamento a partir de correlação de Pearson, que é um mecanismo muito utilizado para você conseguir a conexão entre séries temporais, né? Então, ela é bem utilizada no mercado financeiro, né? Assim como foi utilizado na abordagem para o SB500, né? E assim como outras metodologias e outras aplicações da estatística para você designar quando duas atividades estão sincronizadas ou não. E é isso que ela define, né? O nível o quão forte é essa conexão entre duas séries temporais.
Esse número, a correlação de Pearson é um número entre 0 e 1, onde, em valor absoluto, quando ele dá próximo de 1, essas séries temporais têm uma correlação muito forte, e quando eles estão próximo de 0, você diz que a correlação, falta correlação ou que ela tem uma correlação muito fraca. A formulação é bem conhecida na estatística como em termos da covariância e da variância de duas variáveis aleatórias. E então a gente traz modelos em que você, a partir da correlação, você combina as séries temporais com um comparativo com modelos que são bem aceitos na comunidade científica, né? Como a Dineide falou, o modelo SR foi um dos que foram utilizados para a estimativa e predicção do Covid, né? E o que a gente achou viável para fazer isso, e foi bem aceito em artigos publicados na China recentemente, foi o modelo fractal. Ou seja, ele é um modelo em que ele leva em consideração um crescimento exponencial momentâneo e depois um decaimento polinomial, né? Dependendo aí do expoente desse polinômio, do tempo de decaimento da sua curva e de um parâmetro de ajuste aqui para você poder, na hora de fazer o ajustamento de dados, ter uma melhor projeção sobre os dados que você vem utilizando. Isso é utilizado para uma única série temporal. Então, isso é meio que uma tentativa de, a partir de uma série que você coletou de dados, você tentar projetar para o futuro como é que está sendo estimada aquele curso da sua epidemia. E para ser generalizado para várias séries temporais ao mesmo tempo, a gente considera que para cada I, né, uma série temporal, você está agregando aqui um ruído branco, que é bem conhecido da estatística, um ruído gaussiano, que você adiciona em curvas para que você quebre aquela dinâmica propriamente determinística e se assemelhe um pouco mais aos modelos, às curvas coletadas real, né, as curvas reais. E a gente dá um delay nessas curvas, porque a gente sabe que as epidemias começaram no mundo, em regiões, em tempos diferentes. Então, a gente cria delays nessas curvas para que você possa ter um acompanhamento de projeções de cada curva, de acordo com o tempo em que elas aparecem no curso epidêmico. Isso aqui foi um modelo aplicado na época, as curvas de epidemias, de infecções, novos casos de Covid no mundo, né? Então, você tem aqui a China, Irã, a Coreia do Sul e o Japão, e é por isso que a gente prefere uma dinâmica fractal, porque se você pega um modelo determinístico SR, por exemplo, por mais que ele tenha toda uma estimativa a partir de dados probabilísticos, ele tem uma dinâmica assertiva, uma dinâmica determinística, de fato, como se diz. Então, se você tiver qualquer variação na coleta de dados, você vai ter uma discrepância muito alta dos seus dados para a epidemia, para o que você projeta. Então, o modelo fractal em si, ele considera todas as variações estatísticas, né, em que você tem essas fractações, você tem essas variações de acordo com a coleta de dados, porque por mais que você tenha a designação de coleta de dados computada por algum sistema de saúde de forma diária, você tem um ruído que ele é gerado naturalmente pelo tempo em que o laboratório ele gera os dados, pelo tempo em que as pessoas são notificadas, ou pela data de notificação que elas podem informar erradas. Então, a partir dessas notificações que vêm agrupadas de forma errada, você tem essas variações indesejadas no seu coleta de dados. E um modelo que já foi testado para essas variações e foi bem aceito foi o modelo fractal. Então, foi o que a gente utilizou para fazer as projeções, até pela facilidade de você fazer a estimativa de parâmetros e de você implementar o modelo em ferramentas computacionais. E a partir desse modelo é que a gente tanto aplicou a formulação de Forman-Rich, tanto para as epidemias reais, né, como para os dados sintéticos, ou seja, aqueles dados que foram gerados pelas projeções do modelo fractal junto a um ruído branco, para que a gente tenha uma aproximação do que acontece na realidade. Então, a dinâmica é basicamente essa. Você, a partir das séries temporais que você coletou, né, em tempos diferentes, em períodos diferentes que elas ocorreram, você pega uma janela de tempo em que elas
estão ocorrendo, uma janela que você acha de importância, você vai correr essa janela. A partir da janela de tempo que você escolhe, você corta essas séries temporais naquele período e correlaciona elas a partir de correlação difícil. Essa correlação vai dar uma matriz em que a informação dada nessa matriz vai ter um diagrama de representação numérica em que ela mostra a relação, o conforto e a correlação entre as curvas. E essa matriz é basicamente o gráfico que a gente quer. Desculpa, a gente pega essas informações que advêm de uma matriz, cada entrada dessa matriz vai representar uma aresta para o seu grafo, e as informações por cores que a gente designou aqui, na verdade, são os valores de correlação de Pearson, e que a gente vai traduzir como sendo o valor dos pesos de cada uma das arestas. Então, você tem um paralelo entre essas matrizes e a representação gráfica delas a partir do seu grafo simples que a gente definiu anteriormente. Para que a gente visualize essas arestas apenas com a intensidade desejada, ou seja, com aquelas correlações que realmente são relevantes, né, que tem um valor denso sobre os valores encontrados de correlação naquele período, a gente faz uma filtração, ou seja, a gente reduz o intervalo em que esses pesos são considerados até o momento em que toda a estruturação gráfica que a gente tenha, tanto seja bem visualizada, como ela tenha carregado em si as informações que são úteis para o processamento da curvatura de forma nítida. Como resultado, a gente tem aqui simulações que foram feitas a partir do modelo fractal. Né? Aqui são as somas em períodos de tempo de 5 pontos, de 50 curvas epidêmicas, 50 pontos e 50 curvas epidêmicas. E aqui você tem um paralelo de como se comportou a curvatura de Hit e como se comportou a epidemia no mesmo período. Então, assim como ocorreu na curvatura aplicada a finanças, a gente teve uma variação significativa da curvatura quando você está entrando em um período epidêmico. Né? Mais do que isso, é notório que quando você está entrando em um período epidêmico, essa curvatura ela muda de sinal. Né? Ela tende a ser muito negativa quando você está em períodos fora do seu período iminente de epidemias, e ele retorna, ele pula, ele salta para valores positivos no momento em que você se encontra dentro do seu foco epidêmico. Isso também se replica da mesma forma a cumulativa dos dados. Você tem a curva cumulativa, e essa curvatura ela salta, né, de maneira significativa quando você começa a ter uma correlação alta entre as epidemias, e, consequentemente, ele serviu para a gente como um possível sinalizador para futuras variações topológicas, né, em particular geométricas na sua estruturação gráfica, e, consequentemente, a tradução para o público como um período eminente de epidemia. Aplicado a dados reais, a gente tem aqui os dados coletados pela Organização Mundial de Saúde por novos casos. Esses dados foram coletados até o dia 27 de março. Então, você tem aqui, a curvatura ela já se apresentava com valores positivos, mas pouco altos. Esses valores já vinham aumentando até atingirem um valor crítico, né, em torno da quantidade de vértices que você tem do seu grafo, antes da OMS declarar a situação emergencial pelo Covid, que foi no dia 11 de março, entre o dia 11 e dia 17 de março. E essa curvatura já vinha sinalizando essa estruturação sendo formada no seu ambiente gráfico há semanas antes mesmo da OMS declarar a situação de pandemia. E o mesmo foi observado quando você lida com o cumulativo de casos. Então, essa curvatura ela já vinha alta, mas ela estoura, no caso aqui, para o caso cumulativo, lá para o dia 28 de fevereiro, e no dia 11 de março foi a data, aqui destacada em vermelho, onde a OMS declarou a situação emergencial. E disso a gente também conseguiu observar que, entre os dias 1º e 7 de março, você tem as curvaturas de Hit por país, de alguma forma, estáveis, e essa curvatura também ela sofreu um avanço muito alto entre os dias 20 e 27 de março, ou seja, já durante o período da pandemia. Então, com certeza, ela deve servir como um marcador
para as pandemias e, com certeza, vai ser um dos precursores aí de análises de dados epidêmicos para qualquer tipo de epidemia. O nosso trabalho ele foi recentemente submetido à Fiscal Review. Ele está sob análise ainda de aceitação, mas tudo indica que eles vão dar uma vara positivo, nós estamos aguardando por isso. Para quem quiser, a gente tem também os mesmos resultados, não somente em escala mundial, mas Brasil, Pernambuco, de forma dinâmica, para que você veja em tempo real como é que estão ocorrendo os casos, em novos casos ou totais de casos no Brasil e no mundo, e a respectiva curvatura de HIT, ou seja, como é que essa curvatura vem sinalizando, claro, de alguma forma empírico, né? A gente está em fase beta para isso, mas tudo indica que ela vem se comportando como esperado, assim como a gente testou e submeteu o nosso trabalho. Eu vou mostrar aqui um pouco do que vem sendo feito com relação à curvatura de HIT e predicções no nosso site. Então, essa aqui já figura o que vocês tinham aquele acesso. Se a gente vê o mundo, por exemplo, eu disse no dia 27 de fevereiro, a gente tinha aquela ascensão da curva, né? Ela foi até aqui em meados de, acho que, começo de abril, né? E a curvatura mundial, ela teve um pequeno declínio aqui nesse período, nos últimos dias, e isso pode se dar por conta da sincronização que você tem novamente das curvas, mas não em subida, em caída. Elas estão em decaimento, porque os outros países já estão começando a passar pelo pico epidêmico e já estão se livrando da epidemia de Covid, e isso justifica essa nova sincronização das curvas das séries temporais nesse período, e por isso que elas retornaram a subir no começo, no finalzinho aqui de maio, né? Aqui a gente pode ver separadamente também, para quem decidir ver com maiores detalhes, como vem ocorrendo a trajetória da curvatura e da epidemia para mundo, Brasil e Pernambuco. E sobre as projeções, a gente também tem as projeções para Pernambuco sobre a dinâmica fractal, que a gente designou, e ela vem sendo assertiva para a maioria das vezes que a gente fez essa aproximação e essa estimativa a partir da projeção baseada no modelo fractal, com base em 3 dias. A gente não ousou, né, colocar projeção por mais dias, porque, como já foi explicado, o erro por essas aproximações acompanha a dinâmica da curva. Então, como essa curva ela possui uma dinâmica exponencial, então o erro associado também pode ser exponencial. A gente não pode ter uma projeção, por exemplo, de 15 a 30 dias com uma margem de erro que seja pequena. E a gente tem também para vários estados, vários municípios aqui de Pernambuco, em que você pode variar a curva e ver como é que você tem o número de casos e as respectivas projeções para aqueles municípios, né? Aqui você também tem o acompanhamento do número de casos por mapas, né, e por tabelas também. Tudo isso foi feito pela nossa equipe matemática. Eu não estive sozinho, é todo um time, além do time estatístico e físico, a gente tem um time da matemática por trás de todos esses gráficos, por trás de toda a implementação e correção de possíveis erros que a gente possa ter nesses trabalhos. E, claro, um trabalho conjunto em vigiar se tudo o que a gente vem planejando e apontando está condizente com a realidade e com os modelos propostos. Para quem achar interessante, eu tenho aqui algumas referências em que baseamos nossa atividade científica, né? A gente tem Common Curvature for Complex Networks, que a gente se baseou para a implementação das curvaturas em Python. O artigo inicial em que foi utilizado a curvatura para fragilidade de mercado, e o modelo fractal, para quem achar interessante. E é isso, eu queria somente agradecer realmente a oportunidade de RRD por ter me disponibilizado todas essas ferramentas e todo o suporte necessário para que eu tivesse engrandecido a minha pesquisa, não somente por questão de realização própria, mas para trazer à comunidade científica e ao público em geral resultados que são importantes para a qualidade de vida e para
para vigiar realmente a população e dar realmente uma ênfase do nosso trabalho para que as pessoas que não tinham aquele conhecimento, tinham aquele preconceito com a nossa área, possam ter um pouco mais de visibilidade e deixar de lado o preconceito e atender mais as demandas que a ciência impõe sobre a sociedade, e classifique isso como uma boa decisão do governo em ter um incentivo científico por trás. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer realmente a presença de todos. Espero que tenham gostado. Estou aberto aí a perguntas. Danilo, muito obrigada pela sua explicação. Você foi brilhante aí nas suas colocações. Obrigado. Bem didático. Excelente sua apresentação. Vou abrir para as perguntas, depois a gente comenta um pouquinho, certo? Tem uma pergunta aqui do professor Glauco. Ele está perguntando, no caso de Pernambuco, a curvatura de REACH, ela é calculada, como a rede é formada nos municípios? E também, qual seria o peso? Certo. No caso, a curvatura de REACH, ela é calculada sobre um gráfico, então, logicamente, ela não pode ser calculada com um único vértice, por exemplo, senão você não tem aresta. Então, para que você tenha curvatura, por exemplo, mundial, você teria que ter associado a ele todos os países que estão envolvidos naquela curvatura. Então, para Pernambuco, da mesma forma, se você quer uma curvatura para Pernambuco, então você tem que ter em estudo, como sendo seus vértices do seu grafo, os municípios que estão sendo adotados para liderar as informações que vão trazer para você o resultado da curvatura de forma REACH. Os pesos são calculados da mesma forma, com algum tipo de correlação estatística, pode ser REACH, pode ser Kendall, pode ser Pearson, e os valores que você tem em peso, claro, eles são significativos porque eles têm a informação carregada de qual dos vértices, ou seja, qual das cidades possui mais influência sobre as outras. Então, quando você vê combinatorialmente, ou seja, estruturalmente em termos de grafo, o grafo ele não sabe o que tem menos importância, o que tem mais importância, ele só sabe que ali tem uma aresta. Então, para que você se livre desse tipo de atrocidade que acontece no grafo, a gente faz uma filtração. Ou seja, em cada período de tempo, a gente vai escolher um valor crítico de pesos em que naquela margem de pesos, você tem todos os vértices que mantêm a mesma conexão, mas que só mantenham aquelas arestas que têm uma relevância. Então, por exemplo, você pode ter uma aresta por exemplo, entre Recife e Camaragibe, digamos que eles têm uma correlação muito forte pela proximidade, né, e pelo fluxo que você tem entre cidades, então a correlação de séries temporais entre elas é muito alta. E tem, por exemplo, uma aresta que vai daqui para Aracaju. Então, com certeza, a que vai daqui para Camaragibe, ela tem um peso maior com relação à sincronização de dados. E se você for colocar isso em um gráfico, ele não vai conseguir designar qual deles tem uma maior influência sobre a sua estruturação gráfica. Então, o que é que você faz? Você vai dizer, peraí, mas você quer a correlação forte ou a correlação fraca. Então, vamos remover aqui a aresta de Aracaju, porque nesse momento, nesse período de tempo, ela não está sendo relevante. Então, aqui vai ser considerada, vai ser somente a que vai de Recife para Camaragibe, por exemplo. E é isso que você faz de forma dinâmica e instantânea, com algoritmos que a gente faz primeiro a filtração dos dados naquele período de tempo e depois faz o cálculo de forma REACH. Excelente. Temos aqui mais uma pergunta. Qual que é a grande vantagem da curvatura de REACH em relação aos outros modelos? Então, a curvatura de REACH em si, ela não é um modelo, ela é uma ferramenta em que você aplica sobre os seus dados para você saber qual o nível de discrepância, o quanto ela está destoando dos dados que você tem coletados. Então, a gente, na verdade, aplica a forma REACH sobre algum modelo. Então, no caso, se você tem um modelo de dinâmica SR, você vai pegar as curvas que foram geradas pela infecção do modelo SR, e você vai correlacionar em um período de tempo e vai calcular a forma REACH. Então, assim, só assim, para explicar, ela não é um modelo, ela é realmente uma ferramenta que vem sendo utilizada para análise topológica de dados. E a grande relevância disso com relação a simplesmente aplicar modelos de predição porque, primeiro, esses modelos eles seguem uma dinâmica determinística. Então, quando você
se baseia somente naquilo que ele vai projetar, a margem de erro é muito grande, né? Segundo, você depende muito da estimativa de parâmetros para o seu modelo. Então, você tem parâmetro de infecção, tem parâmetro de recuperação, tem parâmetro... para recuperação, você depende do parâmetro de incubação do vírus, o tempo também tem um delay no tempo de coleta, tem um problema com, sei lá, você pode inserir no seu modelo fatores climáticos e tal. Então, a estimativa de parâmetros, quanto maior a complexidade do seu modelo, mais ele fica realmente flexível para o que você vem adotando como os seus dados, mas em contrapartida fica mais difícil de você conseguir fazer um ajustamento pelo tempo que você tem corrido de dar um feedback sobre o que acontece. Então, realmente, o que isenta a gente de ter uma abordagem mais complicada é simplesmente você olhar para a topologia dos dados e extrair dali informações que são necessárias, são suficientes para ver como é que você vai ter um novo ciclo ou não. Então, a grande vantagem da utilização da forma RIT é você tem um alarde prévio a partir dos dados coletados, se você vai ter uma epidemia iminente a partir daqueles dados que foram coletados ou não. Parece que ele captura os fatores mais importantes na epidemia, né? Exatamente. Não só na epidemia, mas na estruturação de dados, né? Porque a gente está aplicando especificamente para os dados de epidemias, mas eu creio que isso seja um precursor para várias áreas de aplicações, seja ela para dados sintéticos ou não. Excelente. E assim, muito bacana essa ligação que vocês fizeram de aplicar isso em epidemiologia. Parece que as coisas estavam... Assim, vocês estavam andando na frente, né? A gente veio com pouco a luta e realmente eu nem esperava que a gente ia precisar utilizar isso assim, para uma situação emergencial, mas enfim, foi a oportunidade de eu ver o meu trabalho aplicado e dar ao mesmo tempo um retorno social sobre os meus estudos, né? Sobre os estudos que a gente vem, que a universidade vem investindo já há um tempo, né? Muito bom. A gente tem aqui mais uma pergunta do professor Glauco, ele está lhe agradecendo pela resposta, foi a pergunta do cálculo dos pesos dos municípios. Ele quer saber também, no caso da curvatura do Brasil, a gente vê uma pequena tendência de queda. O que isso significa? No caso, essa tendência de queda, ela é momentânea, porque a gente tem, na estruturação de dados, pelo menos do Brasil, um erro muito grande na coleta de dados. Primeiro, a gente tem uma coleta que é muito pequena, né? A gente pega os dados do OMS, a densidade de dados deles é muito alta, e a gente tem uma variação de coleta de dados diária muito grande. Então, se você pega a quantidade de dados que você coletou no começo do dia no Brasil e que você coletou no final do dia, você vê que é uma discrepância muito alta. Então, essa variação ela ocorre porque há um ruído nos dados que foram coletados até então. Então, claro que a curvatura ela tenta reduzir esse ruído, mas aquele que tiver em erro discrepante nos seus dados, ela vai sinalizar também. Então, por isso também há uma importância de você ter os seus dados bem estruturados, né? Então, a gente também mandou relatórios à prefeitura de como fazer uma boa estruturação de dados, informações que vêm diárias, porque só o fato de, por exemplo, você sintetizar a informação que você vem em 7 dias em um único dado, ou seja, você fazer a coleta por semana, já distorce totalmente os valores de coleta e já distorce as curvaturas. Então, essa tendência aí de queda, ela provavelmente deve ser pela variação nos últimos dias da coleta de dados, até porque, se você fizer a comparação, por exemplo, com países que já passaram pela pandemia, né, ou mesmo o mundial, você vê que essa tendência ela ainda não ocorreu, né? Ela vem realmente tendo um acompanhamento, teve uma parte momentânea de queda e já voltou a retornar, voltou a subir, porque logo nesse finalzinho eles têm uma nova sincronização sobre a queda, ou seja, então, a maioria dos países, a menos do Brasil, eles estão começando a ter uma tendência de queda sobre a epidemia, e isso gera uma nova sincronização de dados por relação de isso e, consequentemente, um aumento da curvatura novamente. Então, provavelmente essa queda no Brasil, ela é, infelizmente, somente um glitch, né, uma variação, um erro nos dados que dá uma certa esperança de que a gente está passando pelo pico epidêmico, mas a gente não chegou nem lá ainda, infelizmente. Sim. A gente tem uma pergunta aqui de Edneide, um comentário dizendo, a gente comentava desde o início do nosso trabalho no IRRD, como as curvas vêm mostrando a gravidade pela qual
nós estamos nos aproximando. O que se espera da curvatura pós-lockdown? Isso realmente é uma pergunta bem interessante. Sobre os modelos, claro, a gente teve um modelo que foi calculado a partir de dados sintéticos e com variação de ruído branco, né? Então, a gente espera que, se o modelo for seguido à risca, você vai ter uma queda desses valores da curvatura após o período de lockdown. E, no caso de casos cumulativos, você pode ter também uma queda, mas ela vai ser um pouco mais sucinta, porque, querendo ou não, todos os dados coletados pós-epidemia, eles se mantêm em constância, e isso também gera um ruído de dados quando você tem uma correlação alta em dados constantes. Então, eu suponho que, para a dinâmica de novos casos, você vai ter uma queda seguida de algum pico na curvatura de risco após o lockdown. E se os seus dados forem por casos totais, né, por casos cumulativos, você vai ter uma queda de maneira gradual ao fim do seu lockdown. Muito bom, Danilo. Muito obrigada. O que eu quero dizer se a gente não tivesse dinâmica de lockdown, seria isso? Como? Será que a pergunta dela foi se a gente não tivesse a dinâmica de lockdown? Não, foi após o lockdown mesmo. Após o lockdown, certo. Foi o que você respondeu. Excelente você trazer aqui a matemática para mudar a forma como a epidemiologia está sendo tratada. Isso, assim, é fantástico. Muito obrigada pelo seu tempo, pela colaboração, por todo esse trabalho que você tem feito. E a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque nós já estamos em cima da hora, exatamente. Eu queria agradecer a você também, Silvana, por toda a indicação, por todo por todo o trabalho de vir trazer essas informações da comunidade científica ao público em geral e pelo convite realmente de estar aqui apresentando tudo isso. Obrigada, Danilo.